A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, vamos começar agora um grande estudo sobre escatologia. Vamos estudar sobre o Apocalipse, o tempo do fim, tá? Você está vendo aqui a apostila do seminário Apocalipse Simplificado. Então nós colocamos aqui para você, ó, baixe gratuitamente. Olha que legal. Orientamos você a baixar, imprimir, encadernar, tá? Então baixa, imprime e encaderna para quê? Para você fazer as anotações, as suas anotações particulares. Quiser acrescentar versículos, né? Fazer as suas observações, as suas dúvidas, você anota, vai mandar um e-mail para a gente. Aqui embaixo está o nosso e-mail, tá bom? Deixando as suas perguntas. Vai ser muito bom a gente poder conversar um pouquinho. Veja bem, você faça as suas anotações, confere sempre todos os estudos bíblicos, pregações, confere nas Sagradas Escrituras e compartilhe esse material com outras pessoas também, tudo bem? Estou deixando aqui um aviso de direitos autorais, é proibida a comercialização deste material, tá bom? Os direitos estão reservados para o curso Bíblico Online, que é o nosso site, o nosso canal, né? A nossa escola. Proibida a reprodução total ou parcial para fins comerciais, tá? Você pode distribuir livremente, sempre de forma gratuita, não pode fazer comércio com esse material, entendeu aí? Não só esse, praticamente todo o material nosso vai ser assim, a gente vai trabalhar para você distribuir ele livremente. Você pode distribuir de forma gratuita, porém sem modificar o conteúdo do material, combinado? Porque senão, você modificando, dá a impressão que nós estamos falando algo que nós não estamos falando. Para uso licenciado em livros, apostilas, vídeos e outros materiais didáticos, entre em contato com a gente. Ah, pastor, gostei da apostila, queria usar esse material nos meus vídeos. Beleza? Manda um e-mail para a gente não tem dificuldade em trabalhar junto com os outros irmãos, tá bom? Vamos lá. Começando então a falar sobre esse assunto. Vamos lá, primeira aula, aula 1. Vamos falar sobre vários pontos aqui nessa aula 1. Você que já tem essa apostila, já baixou, ela está no link, está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, na descrição desse vídeo agora que você está assistindo, tem o link para você baixar a apostila Apocalipse Simplificado, tudo bem? Então, vamos lá, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, vou deixar ele fixado no topo, para você baixar a apostila. Sem demora, vamos lá. Aula 1. Nenhum dos ímpios entenderá. Está em Daniel 12, verso 10. Mas os sábios entenderão. Tá ok? Mas os sábios entenderão. Aqueles que estão ligados no Senhor. Por que você deve estudar tanto o Apocalipse? Né? Por causa das grandes promessas. Veja bem. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, você está lendo e ouvindo agora, as palavras dessa profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, mais do que nunca, né? E tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Havia um selamento, né, no tempo de Daniel, que foi revelado a João. Então, sela esse livro. Existem grandes promessas aqui, ó. E ela começa, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado, né? Então, bem-aventurado é aquele que lê. Tem gente que fala assim, eu não gosto nem de ver, nem de ouvir falar de Apocalipse, que eu morro de terror. O Apocalipse é o livro da vitória dos crentes, não é livro de terror. É ali que fala que nosso Senhor e Salvador vai vir para nos buscar. E aí, veja bem, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntamente com o Espírito. Vem, vem, Senhor. Olha lá. E ele me disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas ou seladas e seladas até o tempo do fim. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Bem, revelação, Apocalipse capítulo 1, verso 1, parte A. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar. Veja bem, revelação, o que é revelar? É tirar o véu. Estava escondido e de repente está claro para todo mundo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar, não é para ocultar, não é para os servos não saberem, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
Apocalipse capítulo 22, verso 6. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu santo anjo para mostrar, não é para esconder, Deus quer que a gente compreenda essas coisas, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Só um detalhezinho para que não fique dúvida. Está escrito assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Pastor, mas você tinha falado no vídeo passado que Jesus Cristo é onipotente, onisciente, onipresente. Se ele é onisciente, por que Deus teve que revelar essas coisas para Jesus? Aí você vai ver, né, esse vídeo aqui, ó, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Então vamos lá, vou circular aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 1, aqui no canal Curso Bíblico Online. E está escrito assim, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Digita lá, Curso Bíblico Online, Apocalipse 1, verso 1. E você vai achar esse vídeo aqui, a capinha dele é essa, tá? Para você, é pequenininho, é um vídeo que dá para você ouvir, se você estiver trabalhando, dá para você ouvir e entender que não tem nada a ver de Jesus não saber as coisas. Ah, Jesus não sabe o dia nem a hora que ele virá. Ele não está, o que ele estava falando não é de ele não saber hoje. Hoje Jesus sabe tudo, tá? Ali é uma autolimitação em que ele estava no período que ele estava na Terra. Porém, hoje Jesus sabe absolutamente tudo. E eu vou explicar aqui que não tem nada a ver de Jesus perder a sua onisciência. Lembra? Vamos lá. Um precioso tesouro está revelado àqueles que buscam. Entretanto, esse tesouro somente será valorizado por aqueles que realmente desejam buscar a grandeza das revelações da palavra de Deus. Não adianta você ter um tesouro se as pessoas não valorizarem, e aqui na palavra tem o tesouro, né? Então eu lembro que Jesus fala assim, não dê aos cães as coisas santas, nem dê aos porcos as vossas pérolas. O contexto aqui, ele aplica para outras questões, mas se você entender, dá aos porcos pérola, o que o porco vai fazer com pérola? Vai jogar fora, né? Tá nem aí. Vai pisar, despedaçar. Então, ó, sabendo primeiramente que o ensino depende da disposição, depende da disposição daquele que o recebe, pois não adianta tentar explicar quando o outro está decidido a não entender. Então você que está ouvindo, eu peço que você esteja decidido a entender. Por mais que possa ser conflitante, você pode confrontar o seu pensamento particular atual, abra sua Bíblia, irmão. Pega a sua Bíblia lá, ó, certo? Abre ela, confere e fala assim, rapaz, será que é isso mesmo? Mas não é que é? Ou se não for, manda um e-mail para a gente, vai ser um prazer a gente compartilhar. Porém, eu queria que você esteja decidido a entender. Pastor, o pensamento que o senhor está colocando aí talvez não é mesmo o meu. Eu aprendi diferente, eu também aprendi diferente. Porém, conferindo as escrituras, é isso que nós vamos chegar à conclusão e mais. Tá? Se você observar, o apóstolo Paulo estava ensinando aos judeus na sinagoga de Bereia, e os bereanos, o que eles fizeram? Os judeus de Bereia, ouvindo falar de Jesus, eles abriam, e primeiro eles recebiam de bom grado o ensinamento, mas chegavam em casa e eles conferiam para ver se as coisas realmente eram assim. E foi assim que eles converteram, né? Porque eles conferiram e você realmente tem que cuidar da sua fé. Vamos lá. As pessoas costumam amar a verdade. Agostinho de Hipona diz isso. Quando esta as ilumina. Então as pessoas falam, que maravilha, rapaz, eu amo a verdade porque ela trouxe luz ao meu entendimento. Porém, tendem a odiá-la quando as confronta. O confronto dos nossos pensamentos, das nossas definições atuais, dos nossos conceitos pré-estabelecidos, não pode gerar na gente uma repulsa. Se o que está escrito não é o que a gente acreditava, então a gente tem que abrir mão de que a gente pensava antes, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ok? Que a paz do Senhor esteja com você. Vamos continuar. Primeira coisa importante ao estudar Apocalipse, a batalha pela sua mente no reino espiritual, tá? Orando em todo tempo e meditando nas Escrituras. Bem-vindo a todos que amam as Escrituras e se dedicam a meditar dia e noite nas revelações do Senhor para a sua igreja. Apocalipse significa revelação. Portanto, há nele coisas reveladas e não é um livro que fala somente sobre assuntos ocultos,
indescritíveis, incompreensíveis e simbólicos. Não. Tem símbolos? Tem. Tem questões ali que são tipos que você vê figuras, sim, mas existem também as questões literais, tá? Seria estranho o livro da revelação não revelar. Não seria? Então tem pessoa que fala assim, eu leio, mas não entendo. Mas ele tem um propósito que a gente vem entender, porque Deus colocou aquele livro para mostrar o que vai acontecer. Espero que possamos enxergar as Sagradas Letras sem os óculos dos comentaristas, são vários, e argumentos baseados em achismos e sofismas. Não ignore os comentaristas. O que eu estou dizendo é, não coloque o comentário de rodapé como se fosse a Escritura. Tem muitas coisas que a gente mostra para alguns irmãos, e eles leem na Bíblia e falam assim, não, peraí, mas aqui está escrito assim e assim, como se fosse Bíblia. Você fala, mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Não, aqui embaixo no rodapé. Comentário de rodapé não é Bíblia. Ele serve para te ajudar, muitas vezes, mas muitas vezes também para te atrapalhar. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão buscando encher suas vasilhas com azeite do entendimento da palavra de Deus, pelo Espírito. Amados irmãos, quando desejamos compreender sobre o que ocorrerá no tempo do fim, Apocalipse, o inimigo se levanta no mundo espiritual para impedir que tenhamos a compreensão exata dessas coisas. Observe o que aconteceu com Daniel. Quando ele, meditando e buscando entendimento sobre as 70 semanas, olha o que acontece. Daniel estava orando. Daniel 10, 11 a 14. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras. Ele estava querendo que Daniel compreendesse. Que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Olha, Deus enviou Gabriel para trazer uma mensagem para Daniel entender as coisas. Ao falar comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. Teve uma experiência enorme. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha a batalha espiritual que eu estou falando aqui pela sua mente. Daniel estava querendo compreender as coisas de Deus, mas no reino espiritual, no mundo espiritual, estava acontecendo, travada uma guerra. Então Gabriel desce para entregar uma mensagem de Deus para Daniel, porém, Daniel estava lá orando ao Senhor, pedindo entendimento. Ele fala, mas desde o primeiro dia, né? Aí ele fala assim, são ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que as forças do mal, naquele período do tempo, era o reino que estava em evidência, me resistiu por 21 dias. Veja bem, Gabriel quer trazer mensagem, mas ele teve uma resistência no mundo espiritual de 21 dias. São os 21 dias ali em que Daniel estava prostrado orando ao Senhor. 21 dias, irmãos, de resistência no mundo espiritual, travado para que Daniel não recebesse a revelação das coisas de Deus. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então Miguel vai lá, né, assume a briga com o príncipe do reino da Pérsia, e então Gabriel consegue passar e vir trazer a mensagem a Daniel. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Quem é o povo de Daniel? Eu e você. Que povo que faz parte de Daniel? No dia da ressurreição, ele vai ressuscitar conosco ou não vai? É conosco. Então Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, bem antes de Abraão, Noé, todos os santos fazem parte do mesmo povo. E ele fala, o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, derradeiros dias, pois a visão se refere ainda a tempos distantes. Né? Glória a Deus por nos revelar as coisas através da Santa Palavra. Por que eu estou explicando esse detalhe aqui? Porque você tem revelações profundas aqui dentro das 70 semanas. As palavras-chave. Ambas as expressões são corretas no português atual. Palavras-chave ou palavras-chave, tá? Isso precisa estar muito claro. O que precisa estar muito claro? Quais são as palavras-chave do Apocalipse, ou do tempo do fim, ou do momento da vinda de Cristo,
que é o mais importante, nós vamos começar a tratar agora. As palavras-chave essenciais para compreender todos os eventos no arrebatamento, veja bem, a gente vai tratar aqui todos os eventos que ocorrem no arrebatamento, são essas palavras. Qual é o texto que fala claramente a expressão arrebatados, ou arrebatamento, alguma coisa assim? Está em 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, tá certo? Capítulo 4, versos 15 ao 17. Dizemos, as palavras-chave eu coloquei aqui, ó, vinda, né? Trombeta, ressurreição, arrebatamento, nuvens e encontro. O encontro é o quê? Reunião com Cristo nos ares. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós quem? Paulo? Não, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós a igreja, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então achamos a primeira palavra-chave, vinda. Não precederemos, o que é preceder? Passar na frente, nós não passaremos à frente dos que dormem. Tá, ok? Nós não precederemos os que dormem, não passaremos à frente daqueles que morreram já. Então se Jesus, na vinda dele, vai arrebatar as pessoas, não vai acontecer que os vivos vão subir primeiro e depois os mortos vão subir para encontrar com Jesus. Não, nós não vamos preceder os que dormem. Muito pelo contrário, ele diz, porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido. Sabe o que é alarido? É barulho, som. A voz do arcanjo, aqui está com voz do arcanjo, mas você tem outra tradução, fica melhor, a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. Achamos a segunda palavra-chave, trombeta. Então, no evento do arrebatamento fala da vinda de Jesus, fala de trombeta. Outra coisa, e os que morrerem em Cristo, ressuscitarão. Achamos aqui, ó, ressurreição. Ressuscitarão primeiro. Então, alguma coisa tem que acontecer primeiro na vinda. Jesus vem, né? Com alarido, com a trombeta de Deus. E aí, o que acontece primeiro? Jesus vem até as nuvens. O que acontece primeiro? Primeira coisa que acontece, quem morreu em Cristo ressuscita. Depois do que aconteceu primeiro. Primeiro tem a ressurreição. Então tá aqui, ressurreição vem primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas se você lembrar, em um momento, em um piscar de olhos, eles vão ter que ser transformados primeiro, os que ficarem vivos. Porque quem ressuscita, já ressuscita com o corpo glorificado. Tá? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Veja bem, ninguém vai ser arrebatado primeiro. Primeiro tem a ressurreição dos mortos, aí os vivos, que têm os seus corpos transformados, vão ser arrebatados junto com aqueles que ressuscitaram. Ou seja, se ressuscitaram, está todo mundo vivo agora, certo? Então os que morreram, ressuscitados, estão vivos. E os que já estavam vivos também estão vivos. Então, juntamente, todo o corpo de Cristo, todos os santos em todas as épocas, vão ser arrebatados para encontrar com Cristo nos ares. Então, fala assim, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. Arrebatamento é até as nuvens. Tá? A encontrar, achamos aqui, ó, arrebatamento, nuvens e encontro, que é reunião. Encontrar com o Senhor nos ares. O que é nos ares? É nas nuvens. Porque a nuvem está onde? Está nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Então, aonde Jesus estiver, a gente vai estar com ele. Tá certo? Então, eu espero que você tenha compreendido. Anote essas palavras-chave, são essenciais mesmo, tá? Vinda, trombeta, é nessa sequência. Vinda, trombeta, ressurreição está relacionado. Por quê? Ao som da trombeta, Jesus vem, tá? E a gente sabe que essa é a última trombeta. Então, vinda, trombeta, ressurreição, arrebatamento, nuvens, né? E encontro, que é a reunião. Veja bem, a trombeta é justamente para anunciar para nós a chegada do rei. Tá bom? Só para você entender o propósito da trombeta. O rei está vindo e a trombeta anunciando a vinda de Jesus.
Sinais da vinda de Jesus. Sinais são avisos, tá? Avisos que nos informam o que está por vir. Não faz sentido um sinal vir depois do acontecimento, tá? E o sinal ele não pode vir durante o acontecimento. O sinal ele sempre é o sinal do que está por vir. Então entenda esse detalhe. Então, sinais da vinda de Jesus. Então, esse sinal da vinda vai ocorrer antes da vinda, nos alertando. Tá? É um alerta da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus. Como primeira reflexão sobre o assunto, gostaria de propor a seguinte questão. O que os discípulos de Cristo, tá, ok? Nós temos aqui o embrião da igreja, perguntaram a ele ao falar sobre a sua vinda. Perguntaram que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. Jesus responde à igreja, ou seja, aos seus discípulos. Quem perguntou não foi uma multidão de pessoas que estavam por lá, não foram galileus, no sentido de simplesmente de povo ali, não foram o pessoal lá da Galileia, né? Não foram os nazarenos, simplesmente, não foram os samaritanos, não foram os judeus especificamente. Quem pergunta são os discípulos. É claro que os discípulos nasceram nessas regiões, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: discípulo de Cristo é a igreja. Independente se ele é judeu, se ele é gentil, não importa, ele é a igreja. Se ele é discípulo de Cristo, ele é a igreja. Jesus responde à igreja, ou seja, aos seus discípulos. Do mesmo modo que em João 14, 1 ao 3. Os discípulos representam a igreja, porque eles são a igreja, de fato. Texto principal. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando, a pergunta, quando serão essas coisas? Porque Jesus tinha falado que aconteceria a destruição do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha os detalhes. Os discípulos perguntam o seguinte, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Isso ocorreu em 70 depois de Cristo. Agora eles fazem outras perguntas. E quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus prontamente respondeu cada uma das três perguntas e novamente tornou a expô-las. Aí ele vai explicar detalhes sobre isso a partir do capítulo 24 de Mateus. Mas isso fica os próximos estudos, nós vamos detalhar tudo, tá? O que ocorreu foi isso aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Não é a multidão de modo geral. Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que grandes pedras, etc. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Isso aqui, ó, é a igreja. Porque os discípulos aqui em particular são especificamente só mesmo os discípulos que haviam crido nele. Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. E qual é o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí, Jesus vai começar a falar sobre sinais. Também você tem esse texto em Marcos, né? Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá, né? Quando todas elas estiverem para se cumprir. Estiverem para se cumprir. Eu quero um sinal, isso que eles estão pedindo. Um sinal que nos avise, que nos alerte quando essas coisas vão se cumprir. Então o sinal vem antes. Então pensa uma coisa para você entender. Jesus Cristo não virá antes que venha se cumprir todos os sinais que ele mesmo deixou como aviso para os seus discípulos. Se Jesus ele dá um aviso, ele dá sinais, e ele vem antes desses sinais, seria como se ele estivesse enganando os seus discípulos. Vou te dar um exemplo simples. Eu chego na sua casa e digo o seguinte, ó, eu aviso para você, falo assim, ó, o seguinte, eu vou telefonar para você e falar assim, eu vou chegar na sua casa, e você diz, mas como que eu vou saber que é você? Eu vou dizer, eu vou bater palma 5 vezes.
E após as 5 vezes, você sabe que sou eu, que ninguém vai bater palma exatamente 5 vezes. Então eu chego e de repente abro a porta da sua casa e te pego de qualquer maneira lá. Você fala assim, ó, mas por que você não me avisou que você falou comigo que bateria palma 5 vezes e não fez isso? Você me enganou. Mas Jesus não faz isso com os seus. Ele dá os sinais. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Jesus vai vir como ladrão. Fica conosco aí que você vai entender isso aí. Ah, vai vir rápido como relâmpago. Fica aí que você vai ver isso a partir das próximas aulas. Jesus não fala nada disso dessa forma, tá? Ele mesmo deixou como aviso para os seus discípulos. Então, vou repetir. Jesus não virá antes, não pode vir antes que venha se cumprir todos os sinais que ele mesmo deixou como aviso para os seus discípulos. Entendeu? Essa frase é simples de entender, só se a pessoa não quiser entender mesmo, como eu falei no início do estudo. Jesus Cristo não vai vir antes que venha se cumprir. Pastor, Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. É verdade. Jesus não falou assim, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele não falou que ninguém sabe os sinais da vinda. Ele não falou que isso dá suporte para dizer que ele vai vir antes dos sinais. Ele diz o seguinte, vai acontecer todos os sinais. A partir daí, o dia e a hora certa eu não vou dar para vocês. Eu vou dar sinais que vão acontecer antes da vinda. Entendeu? Mateus 24 é um texto para a igreja. E não para os judeus, como alguns tentam insinuar. Ah, não, isso é só para judeu. Não tem nada a ver. Aquele texto é para os discípulos, que somos nós. Sendo assim, uma resposta às perguntas dos discípulos de Jesus, isso é, a igreja, que somos nós, ok? Como Jesus virá? Invisível ou todo olho verá? Isso aqui bate naquela tecla que muita gente fica repetindo. Ah, mas ele vai vir rápido como relâmpago. Ah, segura aí que a gente vai fazer isso aí, esses estudos aí bem claro, vai clarear o seu entendimento sobre esses dois textos. Ah, mas vai ser no abrir e fechar de olhos. Será que é isso que está escrito? Que o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos? Você já leu esse texto para ver? Ah, Jesus vai vir rápido como relâmpago. Você já leu o texto que fala sobre relâmpago? Se está falando de rapidez? Leia de novo, com atenção. Ah, mas a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão para nós. Tem certeza que vai vir como um ladrão para nós? Eu queria que você acompanhasse os textos bíblicos na sequência desses estudos para você entender que Jesus não fala isso. Como Jesus virá? Invisível ou todo olho o verá? O que realmente está escrito? Vamos ver? Como Jesus virá? Invisível ou todo olho verá? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele virá? Resposta aqui, Mateus 24 e Apocalipse 1:7. Primeiro, diz que ele vem sobre as nuvens. A vinda de Jesus é sobre as nuvens. Detalhe, você lembra lá do arrebatamento que nós lemos agora, 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 17, que fala que ele vem sobre as nuvens e nós vamos encontrar com ele nas nuvens, porque está falando da vinda. Vou voltar. Alguém pode falar assim, não, mas ali não fala da vinda. Não fala? Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda. Não, arrebatamento é uma coisa e vinda é outra. Então o que a vinda está fazendo aqui? A vinda do Senhor é justamente para acontecer o arrebatamento. Aqui, ó. Tá? No mesmo texto, no mesmo contexto, eu vou ligar aqui, vou fazer aquela... Pronto. A vinda de Jesus nos ares, ele vem até as nuvens para a gente encontrar com ele. Ah, onde é que está falando de nuvem aí, pastor? Aqui, meu filho, olha. Nuvens. E aonde nós vamos encontrar com ele. Tá vendo? Então, não existe essa ideia de que vinda é uma coisa e arrebatamento é outra. O arrebatamento ocorre na vinda do Senhor. E aí, a vinda do Senhor, como nós estamos vendo, vamos lá. Ela é sobre as nuvens, assim como tem Mateus 24, e está lá também, nós lemos no arrebatamento, e todo olho verá. Ele vai vir nas nuvens e todo mundo vai ver ele. É isso que a Bíblia diz. Veja bem, continua aí. Não será invisível, mas todas as pessoas verão. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras encontramos uma suposta vinda invisível. Isso não está na Bíblia. Ah, mas eu vi um filme. Sim, você viu um filme de Hollywood, Deixados para Trás e outras coisas mais, mas na Bíblia não fala isso. Tá bom? Veja bem,
Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mais o sinal, esse é o último. E todas as tribos da terra lamentarão, se lamentarão e verão. O que é ver? Olha aí, ó. Aparecer. Se está aparecendo, as pessoas têm que ver. Aparece o sinal. E todos verão o Filho. Não vai ver só o sinal, não. Verão o Filho do homem, que é Jesus, vindo. Olha a vinda aqui. A vinda é para quê? Para o arrebatamento. Você vai ver isso agora. Vindo sobre as nuvens, de novo aqui, olha, nuvens. Não é isso? Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, brilho. Todo mundo vai ver. O brilho do relâmpago que sai do Oriente se mostra, não é se esconde, é para aparecer mesmo. Está entendendo agora o que é a ideia do relâmpago? Não é velocidade, não é invisibilidade, não é rapidez, mas é visibilidade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, vão ver, não vai ficar oculto para ninguém, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos, porque os anjos vêm com ele nessa vinda, com um propósito, com rígido clamor de trombeta, isso é o alarido. A trombeta aqui de novo, olha aí. Olha que coisa. É mais claro do que cristal. E os quais ajuntarão os seus escolhidos. O que é ajuntar aqui? É o encontrar com Jesus nos ares. Vão ajuntar os escolhidos, né? Dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então eles vão vir de todos os lados e vão nos levar a encontrar com Cristo. Vai pegar eu aqui no Brasil, glória a Deus, pegue você aí também, onde você estiver, e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Amém? Só um detalhe. Alguma pessoa pode falar assim, mas o texto aqui de Apocalipse 1,7 fala que todo olho verá, mas tem um detalhe que fala assim, eles que vêm com as nuvens, lá fala assim, e todo olho verá. A dificuldade que algumas pessoas têm está aqui, ó. Até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então eu falo assim, a pessoa diz assim, como é que até mesmo os que os traspassaram vão ver Jesus vir? Aí você vai aqui nesse vídeo, Apocalipse 1,7. Então você digita aí no YouTube, Curso Bíblico Online, Apocalipse 1,7. Todo olho verá. Pronto, você vai achar. A capa do vídeo é esse aqui, tá? E aí você vê que é um versículo pequeno, mas o estudo precisou ser de 25 minutos para explicar isso aqui de uma maneira que fique bem claro para ninguém ter dúvida, tá? E aí seria bom você ver também um vídeo muito bom, o pastor Rafael Miquil fez, complementando esse aqui. Nos seus comentários dele, complementa esse aqui, o vídeo chama-se Hades, tá? É Hades, mas a gente fala Hades. Hades. Assim, tá? Então você digita lá, para achar esse vídeo, você digita assim, Curso Bíblico Online, Hades, ou Hades. Você vai achar esse vídeo que eu estou falando que complementa esse vídeo aqui também, tá bom? Vamos lá. Observe os detalhes. No mesmo texto que se refere à vinda do Senhor Jesus, também trata do arrebatamento. Lembra disso? Qual a necessidade dos anjos virem juntamente com o Senhor? Eles levarão os salvos até Cristo. Veremos mais detalhes disso em quem são os santos que virão com Cristo. Pastor, mas a Bíblia fala que os santos vão vir com Jesus. Peraí, mas quem são esses santos? Nós vamos ver isso logo agora. Tá? Quem são os santos que virão com Cristo? Seria a igreja? O que a Bíblia diz? Eu já li um comentário, eu li uma apostila, tem um livro que fala, peraí, o que a Bíblia diz? Tá bom? Quem são os santos que virão com Cristo? Quem serão os santos que virão com Jesus Cristo na sua vinda? E o que farão? Qual é o propósito desses santos virem? Aqui você tem as respostas e a gente vai olhar elas agora. Os santos que virão com Cristo são os anjos de Deus. Vamos ver o versículo. Que ajuntarão os seus escolhidos. Escolhidos somos nós, de todos os cantos do mundo. Não.
Não se refere à igreja, é aos anjos, não é a igreja que vem. Aqui se refere à igreja, tá? Os escolhidos é a igreja. Mas os santos que virão com Cristo não se refere à igreja. Não faz sentido a igreja vir com Cristo, você vai entender por quê. Porque os anjos vêm justamente para levar a igreja para encontrar com Jesus. Lembra que Ló estava saindo de Sodoma e Gomorra e estava muito devagar, um anjo pega e arrebata ele e leva até para outro local? Isso é o que vai acontecer no arrebatamento. A igreja vai ser pega e vai ser levada a encontrar com Cristo nos ares. Texto principal. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. Com quem? Com os santos. Olha os santos aqui, ó. Quem são os santos que vêm com Jesus? Os santos anjos. Legal? Isso é chique, não é? Observe o detalhe. Os santos estarão presentes quando vier o Senhor, ou seja, na vinda. Esse vier aqui, o que é vir? Vir está falando da vinda de Jesus, para nos levar. Qual o motivo dos anjos virem juntamente com o Senhor? Você já está cansado de saber. Ajuntar os escolhidos para encontrar com o Senhor nos ares ou nas nuvens, que é a mesma coisa, porque a nuvem fica no ar, não é isso? E ele enviará os seus anjos, vou colocar aqui, enviará os seus anjos, com rígido clamor de trombeta, nós lemos isso agora, né? Os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, olha, a igreja já passava tribulação naquele tempo. Não era a grande tribulação, mas eram atribulados. Descanso conosco, é uma promessa, né? Quando que é o descanso? Quando se manifestar. O que é manifestar? Aparecer. Não é esconder. Se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com quem? Com os santos? Sim, quais santos? Com os anjos. Quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier. Está falando da vinda, está vendo aqui a vinda do Senhor Jesus? Ou seja, a manifestação do Senhor, a aparição, é justamente a vinda. E aí o detalhe, nós vamos encontrar descanso nesse dia aqui. Não é antes disso. É nesse dia, quando vier para ser glorificado nos seus santos, na igreja. Então, nós somos atribulados, estamos aqui aguardando, clamando, e aí Jesus vai ser glorificado na igreja e para se fazer admirável naquele dia. Aqui está falando daquele dia da vinda do Senhor. Em todos que creem, portanto, em todos os que creem, ou seja, os santos que está falando aqui nesse pedacinho, é os que creem, não os que vêm com ele. Quem vem com ele? Os santos anjos. Tá certo? Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então os que creem, que são esses santos aqui, são os que são atribulados, que estão esperando descanso juntamente com os apóstolos, que vão estar aguardando Jesus. Agora, quem vem com Jesus? Os anjos. Mais texto bíblico. Porque o Filho do Homem virá, está falando da vinda, na glória do seu Pai, com quem? Com os seus anjos. Jesus vai vir com os anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Lembrei-me agora de Apocalipse 22, verso 12, né? Eis que breve vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Judas capítulo 1, 14. As pessoas pegam apenas esse texto aqui, por exemplo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Eles dizem, aí, tá vendo? Ele está vindo com a igreja. Não, os santos que Jesus vem, já deixamos bem claro isso, é justamente, aqui ó, os seus santos anjos. Tá? E já mostramos muitos textos sobre isso. Apocalipse 14, 10 vai falar, né? Também, este beberá do vinho da ira do Senhor, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá vendo? Vamos lá. E a vós que sois atribulados, já falamos esse texto, né? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus santos, com seus anjos. Vai se manifestar do céu
isso é a vinda de Jesus, que acontece no arrebatamento, né? Eu acho que isso já está ficando bem claro na sua mente, você está entendendo isso claramente. E o último texto auxiliar para esse tópico: e o Senhor vos aumente e faça crescer o amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis naquele tempo, olha, sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Espera aí, se nós precisamos estar irrepreensíveis na vinda, é claro que se a gente viesse com ele, né, a gente não precisaria preocupar com isso, porque a gente já estaria em corpo glorificado. Mas aqui nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Conclusão: apesar dos comentários e argumentos teológicos que às vezes distorcem o que está escrito, as Escrituras deixam claro que os santos que virão com Cristo se trata dos anjos, tá? De Deus, que serão enviados por todo mundo a fim de realizar o ajuntamento dos crentes no arrebatamento ao encontro com Cristo. A partir daí, entenda o que aconteceu. Os anjos vêm com Jesus, Jesus para nas nuvens, os anjos vêm, descem, buscam a gente, encontramos com Jesus. Agora acontece o evento, agora sim, depois de tudo isso, acontece o quê? Que a igreja vai acompanhar Jesus para o Armagedon, tá bom? Então não confunda, no Armagedon, Apocalipse 19, ali sim a igreja acompanha Jesus, mas não para aguardar ele para o arrebatamento, a igreja não vem com Jesus. Após o arrebatamento, a igreja acompanha Cristo para onde Jesus foi, isso é fato. Quais os elementos estão presentes? Quais os elementos estão presentes na vinda de Jesus Cristo? Entender isso faz toda a diferença. Então você tem aqui, ó, nuvem e trombeta. São aquelas palavras-chave, né? Lembrando que alarido, que eu disse, significa alvoroço, confusão, desordem, tumulto, ou seja, vai ser notório a todos. Texto principal: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, olha a zoeira aqui, ó, e com voz de arcanjo, ou a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E ressuscitarão primeiro os que morrerem em Cristo, depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, tá? A encontrar com o Senhor nos ares. Pastor, você falou que Daniel fazia parte do mesmo povo que nós. É claro, você acha que nesse momento aqui Daniel não vai ressuscitar? Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos os santos vão ressuscitar aqui, porque fazem parte de um mesmo povo, tá bom? Geralmente, os textos que falam da vinda de Cristo apresentam alguns elementos importantes. Nuvens, ele vem sobre as nuvens. Trombetas, uma trombeta é tocada para anunciar a vinda e visível a todos. Todo olho verá, tá? Então aparecerá no céu, de novo aí, ó. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele enviará os seus anjos que veio com ele, são os santos que vieram com ele, aos quais ajuntarão seus escolhidos, são os santos que estão esperando ele. Com clamor de trombeta. Todos os elementos aqui estão destacados. De novo, repetindo o texto, eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1:7, todo olho verá. E aqui, não sei se já li, não li esse texto ainda, então vou ler. Eis aqui vos digo um mistério. No momento em que Paulo revelava isso para a igreja, era um mistério ainda. Na verdade, nem todos dormiremos. Não é todo mundo que vai morrer até a vinda de Cristo. Não vai morrer todos os crentes. Mas todos seremos transformados. Lembra que eu falei no arrebatamento? Quem ressuscita, já ressuscita com o corpo glorificado. Mas quem está vivo, o que vai acontecer? No momento, ó, todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer num momento, num abrir e fechar de olhos? A transformação dos corpos. Preste atenção. Não é a vinda de Jesus que vai vir no abrir e fechar de olhos, nem o arrebatamento vai acontecer no abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus, que significa Jesus descer do céu até a nuvem. O arrebatamento significa a gente se encontrar com ele nas nuvens. Nada disso acontece no abrir e fechar de olhos. Vai ser visível. Agora, o que acontece no abrir e fechar de olhos é a transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos
seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A transformação do corpo acontece rápido assim. Ante a última, não é antes não. Ante significa ao soar da última trombeta. A última não é a primeira, nem a segunda, terceira e quarta. A última é a última mesmo. Não pode ter outra trombeta depois da última. Portanto, se o arrebatamento ocorrer antes da última trombeta, que é a sétima trombeta, está errada a nossa conclusão. Se você pegar a sétima trombeta, você vai ver que se cumpre o que Jesus disse: eis que eu venho. Apocalipse 22, 12. Eis que breve venho, cedo venho, o meu galardão está comigo. Galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Pega agora Apocalipse 11, que fala da sétima trombeta, a partir do verso 15, e você vai ver até o verso 15, 16, 17 e 18, você vai ver que ali chegou o momento de dar o galardão, de dar recompensa aos santos. Na última trombeta, que é a sétima trombeta do Apocalipse. Tá bom? Então, num momento, vai acontecer a transformação dos corpos. Quando? Na última trombeta. Peraí, se na última trombeta acontece a transformação, significa que a ressurreição também é na última trombeta. E então significa também, evidentemente, que o arrebatamento é na última trombeta. Entendeu? Porque a trombeta soará e os mortos já ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Conclusão, fica claro que tais passagens se trata de uma única vinda, tá? Uma só vinda. E se refere ao mesmo momento. Na Bíblia, a vinda de Cristo não está dividida em duas etapas. Eu acreditava nisso. Aprendi assim. Cheguei a ensinar assim. E precisei corrigir, porque na Bíblia não está escrito que a vinda de Jesus está dividida em duas etapas, uma invisível e outra visível, mas numa só. Porque não existe vinda invisível na Bíblia. Existe nos comentários de apostila de seminários, nos comentaristas de rodapé de Bíblia. A partir de 1830, olha, a igreja nunca ensinou isso no passado. A partir de 1830 que começam essa ideia de uma vinda invisível, um suposto arrebatamento antes da vinda. Não existe arrebatamento antes da vinda. Está entendendo, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Na próxima aula, vamos falar sobre isso aqui, ó. Por que a Bíblia diz que Jesus virá como um relâmpago? O que acontecerá? O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos? Eu acho que você já pegou o ensino já claro hoje. Quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Acho que você já está mais atento e pescou também. O que é a primeira ressurreição? E a ressurreição dos outros, que não ressuscitaram na primeira? E vamos falar um pouco sobre a ressurreição, tá bom? Como nós já tratamos muito assunto desse aqui, provavelmente a gente vai falar sobre esses assuntos mais à frente, tá? Então, no finalzinho a gente vai trabalhar esse gráfico aqui, mas por enquanto vou deixar a gente tá fazendo a aula 1 e isso aqui é a próxima aula, que vai ser a aula 2. Eu espero que você tenha compreendido bastante o conteúdo dessa aula. Torno a falar agora para quem pegou o finalzinho do vídeo aí, ó. Baixe gratuitamente a nossa apostila do Seminário Apocalipse Simplificado. Orientamos você a baixar esse conteúdo, imprimir, encadernar, fazer as anotações, conferir na Sagrada Escritura, é o principal, e compartilhar o conteúdo com várias pessoas. Tudo isso, né, nós pedimos que você faça de forma gratuita, tá? E sem modificar o conteúdo, tá bom? Deus abençoe. Se realmente eu queria falar aqui agora, nesse finalzinho do vídeo, para os pastores que viram esse vídeo. Pastor Felipe, eu tinha um pensamento diferente, eu tenho um pensamento um pouco diferente do seu, mas eu queria bater um papo sobre esse assunto, tá? Então eu peço a vocês, pastores, professores de seminário, aqui ó, manda um e-mail para a gente em contato@cursobiblicoonline.com.br. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês abundantemente. Lembrando que o link para baixar essa apostila aqui tá aqui embaixo do vídeo, tá? Tá aqui embaixo do vídeo, vou deixar no primeiro comentário, tá bom? Destacado. E também tá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você baixar direto essa apostila, tá? Deus abençoe poderosamente. Eu peço que ore por nós, né? E vamos
para a próxima aula daqui a pouco. Amanhã, a próxima aula já está disponível para você, tá bom? Deus abençoe.